Alô, amigo! Alô, amigos de todo o Brasil. Aqui é Márcio Caipira, falando diretamente de Manaus, aqui dos estúdios da TV Caipira, né? E aí, para falar para o nosso amigo Enio Miguel, falar um pouco do que foi a Caipira na Roça de 2019, né? O último ano, quando fizemos apresentações aqui no estado do Amazonas. E para começar, né, a gente tem que ir lá do início, né? Vendo a apresentação aqui, eu já fico assim todo feliz da vida, porque foi uma apresentação que, por exemplo, essa abertura não seria essa abertura. Essa abertura foi justamente porque o pessoal mudaram uma norma do regulamento e não permitiram que a gente fizesse a apresentação da caipira do jeito que ela seria logo no início, né? E resultou que a gente teve que fazer uma adequação de um dia para o outro, mas mesmo assim conseguimos fazer uma apresentação digna de ser a verdadeira campeã do Festival Folclórico do Amazonas, e que se diga de passagem, né, com nota máxima. Mas para falar desse tema europeu, nós é Jeca, mas nem tanto, eu preciso voltar bem lá atrás, no início de toda a história, né, que eu estava querendo ainda fazer uma história que fosse voltada para nossas essências, para nossas raízes. E pesquisei primeiro uma roupa, e a roupa que eu encontrei foi logo simplesmente a do Jeca Tatu. E aí depois me aprofundei na história do Jeca Tatu, fui bater no Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tinha uma posição bem ríspida, né? Que ele falava que chamou os jecas, os caipiras lá, de europeus, um tipo de praga, né? Ele, tipo assim, ele ficou chateado com os caipiras, com os jecas lá, e chamou os caras de europeus, que eles eram um tipo de praga para a sociedade, né? E para quem não conhece o europeus é aquele tipo de fungo que dá nos troncos das árvores, que ele destrói praticamente a árvore por completa, né? Ele corrói praticamente toda a árvore. E aí ele falou que os europeus eram isso, eram um tipo de praga para a sociedade. E aí, fazendo um contraponto ao que Monteiro Lobato pensava, a gente resolveu dizer, não, Monteiro Lobato está errado, cara. Os jecas, eles não são nenhum tipo de praga para a sociedade. Muito pelo contrário, todos os jecas têm o seu valor e têm tiveram a sua grande importância no cenário cultural brasileiro, né? E é tão verdade que o próprio Monteiro Lobato, alguns anos depois, acabou se redimindo, dizendo que realmente ele estava errado, que os jecas, os caipiras, não eram nenhum tipo de praga para a sociedade e tal. E é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, né? Mas a gente aproveitou essa deixa e fizemos esse contraponto ao que o Monteiro Lobato achava, né? Que a gente foi falar da importância do jeca para a sociedade brasileira. E aí a gente veio com esse tema europeus, nós é jeca, mas nem tanto. Por que nós é jeca, mas nem tanto? O meu amigo Alexandre Fonseca, que era um meu braço direito aqui, que Deus o tenha, e inclusive eu quero render aqui nossas homenagens a ele, que ele não nos deixou, né, no ano de 2000, no dezembro de 2019, dezembro de 2019, ele infelizmente nos deixou, né, muito repentinamente, questão de alguns dias, o Alexandre caiu doente e veio a falecer, né? E aqui a gente sabe que ele está sempre conosco, sempre está nos nossos corações de toda a jecarada, né? Todos os jeques. Nosso querido Jeca Lambi Lambi. Vocês vão ver ele várias vezes aqui no vídeo aqui. Ele era, além do cara que era o meu braço direito dentro da quadrilha, era o cara que produzia todos esses vídeos, que produzia aqui a TVCR, que fez esse trabalho magnífico para toda a Caipira na Roça, toda a família Caipira, né? E aí, o que aconteceu em relação a essa história do nós é jeca, mas nem tanto? O Alexandre tinha a quadrilha dele lá no Amapá, e ele tinha a Cuca Legal, e ele fez um tema lá para a quadrilha, que era nós é jeca moderno, mas nem tanto, né? Tipo assim, eles diziam que eles eram modernos, mas que nem tanto, né? Eles tinham lá as suas coisas de modernidade, né? E aí eu resolvi, não, a gente tem que falar o contrário, que nós é jeca sim. E aí a gente foi buscar esse nós é jeca, mas nem tanto,
no sentido de que a gente pode até ser jeca, muito jeca, mas a gente tem as nossas qualidades, as nossas essências. E aí, cara, grande Enio Miguel aí, toda a rapaziada do Lance Junino, foi uma sacada muito boa que a gente conseguiu trazer para dentro da quadrilha esse sentimento da essência do caipira, do jeca, né? E os brincantes da quadrilha simplesmente, a princípio, relutaram. Pô, Márcio, não vai ficar legal. E a gente persistimos e acabou dando certo e todo mundo... Depois que a gente sentiu que a galera estava encampando na temática, estava assumindo aqueles personagens, os jecas, né? Assim, foi de suma importância para a gente. A gente viu que iria dar muito certo. E o que aconteceu? Foi simplesmente um ano assim maravilhoso, onde participamos de 14 concursos. Os 14 concursos, a Caipira se sagrou campeã. E olha só que legal, né? Dos 14, 11 desses concursos, a Caipira recebeu nota máxima dos jurados. Assim, motivo de orgulho para a gente. Inclusive, o Festival Folclórico do Amazonas, que é esse que está rolando aqui no fundo, aí nosso amigo Alexandre, saudoso Alexandre, que Deus o tenha. E a gente acabou sendo nota máxima do festival, conquistando o título de campeão amazonense, né? Que dura até hoje, já que em virtude que 2020 não teve, e a gente está aguardando que 2021 possa acontecer alguma coisa, né? Mas, em resumo, Enio, foi mais ou menos isso, foi um ano de muita luta, de muita peleja, né? 2019 foi, assim, marcante para a nossa história, marcante para a minha história pessoal, porque marcou ali o meu retorno. O Alexandre até brincava comigo, não, mas depois a gente vê essa parte aí, do questão do marcador. Eu digo, Alexandre, tem que ter muito domínio daquilo que vai contar a história e tal, porque até então eu tinha me despedido em 2018. Eu não seria mais o marcador da quadrilha, né? E aí eu bolei toda a história e no final eu tive que dar um jeito para me inserir novamente na história, né, contar o meu retorno e para poder voltar para dentro da quadrilha, porque eu até entrei em contato com algumas pessoas para vir a marcar a quadrilha, mas infelizmente as coisas não se encaixaram para que um outro marcador viesse fazer parte da quadrilha. Na realidade tinha que ser eu mesmo, né? E aí eu, com o domínio da história, por ter criado toda a história, eu conseguia passar com mais clareza, com mais sentimento, aquilo que a gente tinha criado, né? Então, foi isso. Foi um ano maravilhoso, que a gente só tem a dizer, só tem a agradecer aqui a cada brincante da Caipira que, assim, conseguiram brincar, se divertir e interpretar verdadeiros jecas, né? Jecas vieram e deram conta do recado. Assim, comentando um pouco sobre a apresentação em si aqui, Enio, a gente pode dizer que, por exemplo, nesse momento aqui da apresentação, a gente já está na Fazenda Burquira, né? Que a Fazenda Burquira era a fazenda do dito Monteiro Lobato, né? E aí o Monteiro Lobato tinha a filha dele, a Rosinha, que era a noiva, né? E a mulher dele era a Filomena, era toda barganhosa, né? Toda metida rica e tudo mais. E aí ficou naquele lance ali, ela protegendo a filha. Acabou que a filha dela se apaixonou pelo Jeca Tatu, né? Que era o meu filho. E aí o Jeca Tatu acabou ali convencendo, eu, com a minha ajuda, é claro, com o marcador e contando a história, conseguimos convencer que convencer o Monteiro Lobato, né, de que era possível sim a filha dele, uma moça rica e tal, casar com um filho de um Jeca, né, o Jeca Cabeção, o famoso Jeca Tatu. E aí o Jeca Tatu foi, nesse momento aí ele já está, depois do momento da fazenda lá, ele começa a dançar, ir para a festança, aí começa a atrair a Rosinha de todas as maneiras, né? E nisso a história acontece no sentido de que Monteiro Lobato não queria de maneira alguma que a filha dele se casasse com um pobre coitado, né? Como o Jeca Tatu. E aí o Jeca Tatu, com todos os trejeitos dele, esse negócio de ficar de cócoras, ó, como ele está nesse momento aí, ele está de cócoras, lá no meio, né? Mas é mesmo assim, tendo todo o afeto e o carinho de Rosinha, que se apaixona por ele, pelo seu jeito,
pela sua maneira de ser, né? Nesse momento aí, ó, já tem o coração, né, sendo formado, a Rosinha já se apaixonando pelo Jeca Tatu. Ou seja, tudo acontecendo como os dois pombinhos queriam, né? Mas ainda tinha um grande problema, o nosso querido Monteiro Lobato, que não aceitava que a filha dele se casasse com um Jeca, né? E aí a jecarada, a macharada aí mostra, nesse momento tem a famosa mudança, né? Que as meninas deixavam de vestir aquele vestidinho de chita, aquela coisa, uma coisa mais moderna. E a roupa das mulheres, por exemplo, ela simplesmente se transformava de uma coisa de chita, numa coisa bem de roça, né? Ela se transformava simplesmente para o tronco da árvore. O tronco da árvore é onde geralmente a gente via os urupês grudados, né? E aí, ou seja, a gente colocou nesse tronco das árvores, na roupa das meninas, aí começou a entrar toda aquela questão dos detalhes juninos, né, da riqueza que as árvores possuem, né, com látex e várias outras coisas, que a gente nem se procurou se aprofundar muito nisso, entendeu? Para não dar muita margem, a gente se focou muito mais na questão da história do Jeca ter que casar com uma menina rica, e acabou ficando muito bom. Ó, nesse momento a, continua a apresentação, e aí, né, agora surge aquele momento de coisa de separação. O coronel pega os dois no meio ali da festança e tal, aí ele pede para os dois se afastarem, que ele não quer ela de jeito nenhum, a filha dele com aquele Jeca, ó, ele acaba interferindo nesse momento, o Jeca fica todo, se treme todo, com medo, que o Monteiro Lobato era muito valente, né? E aí ele todo se tremendo ali, muito legal nessa hora também, que é socorrido ali pelo Padre Santino. O Padre Santino, que é um personagem que foi criado porque era um cara galanteador, as mulheres da cidade, todas elas eram apaixonadas pelo padre, ir para a igreja, por conta do padre. Em resumo, o Monteiro Lobato esculhambando com a filha, não aceita que a filha fique com Jeca. Tá aí, ó, confusão grande, arrumada no centro. A Filomena, a esposa dele, sempre fazendo com que as coisas fossem amenizadas, né? Ela meio que torcendo pela filha dela, ela queria que a filha dela fosse feliz, né? Continua a história aí, ó. Mas, no mais, Enio, no mais é que a gente pode dizer assim, se eu for até o final da história aqui, narrando um pouco para ti, falar que as coreografias, todas elas foram feitas pela comissão coreográfica. Na realidade, essa comissão coreográfica, eu oriento toda a comissão, eu participo muito, eu que crio muito a questão. Os desenhos todos são criados por mim. A questão das coreografias, muitas delas foram feitas por mim, pela minha esposa, pela Anne Almeida, que daqui a pouco ela vai dar uma palavrinha aqui para você também. E, no mais, a questão coreográfica todo o desenho coreográfico todo feito por mim, as coreografias praticamente todas elas também por mim, pela minha esposa e a turma da comissão coreográfica, os meninos que nos ajudam muito na criação, né? Porque sozinho a gente não consegue ver os detalhes do desenho, de uma pegada e tudo mais. E a gente consegue fazer isso com a nossa comissão coreográfica, algo que a gente criou alguns anos atrás e está dando super certo. E a gente está mantendo, lógico, esse trabalho, né? Mas deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. A festança continua e tal. Em resumo, os dois vão acabar ficando juntos, a força do Urupês vai conseguir isso, né? E os dois vão ser felizes, a festança, os jecas se sentem muito à vontade para fazer aquilo que eles gostam dentro do arraial. O arraial toma conta da festança, né? Muita coisa acontece, tipo,
a demonstração da força da mulher nordestina. E aí a gente conta um pouco daquela história da Paraíba, né? Paraíba, mulher macho, sim senhor. Temos a questão da inclusão, nesse exato momento aí acontece essa questão, que é o lance da inclusão, né? E aí nós temos a nossa rainha da diversidade, a Sofia Miller, fazendo a sua performance, dizendo que na caipira, na cidade do interior, a diversidade tem sim tem o seu valor, assim como os jecas também tinham o seu valor para a sociedade. Essa era a mensagem que a gente queria deixar e foi dada, né? A Sofia é uma das melhores rainhas da região norte, já foi eleita aqui a melhor rainha em concursos, em diversos concursos, né? E sempre, ou ela ganha ou ela fica em segundo lugar. A mulher é muito boa. Quem representa a Sofia Miller, né? É o Hans Miller, é um artista aqui da nossa terrinha, e o cara é fera demais, e além de ser um grande profissional, né? Ele trabalha com maquiagens, com make, e também, além de tudo isso, ele ainda é o mestre-sala, né? Da Escola de Samba Unidos do Alvorada. Imaginem só, né? E aí eles transformam numa belíssima mulher, fazendo a sua performance, homenageando a diversidade cultural inserida dentro da história do nosso querido Jecas. Aí vamos lá, deixa eu ver o que tem mais que a gente pode contar aí. Os Jecas vão sair, né? Vamos mostrar o Urupês. Nesse momento aí tem a questão do Urupês, uma coreografia que foi muito ovacionada, né? Porque a gente utilizava uns leques formando o formato do Urupês, né? Que é aquele fungo que gruda nos troncos. E ao centro surge nada mais nada menos, com a força do Urupês, o amor, né? O amor entre Rosinha e um jeca chamado Jeca Tatu. Muito legal, as pessoas amavam essa coreografia, muitas fotos as pessoas tiravam, porque realmente ficava num formato muito bonito, né? Outra curiosidade que vale a pena a gente ressaltar na história toda, Enio, é que nós fizemos, eu mais o Alexandre, quando a gente começou a fundamentar a história, era um desejo nosso de não deixar nada parecido com a história que ele fez lá do Jeca moderno, né? E, na realidade, ficou praticamente só uma parte da frase, né? Nós é Jeca moderno, mas nem tanto. E aí nós ficamos, nós é Jeca, mas nem tanto. Mas a história é completamente diferente. A nossa história é uma história autoral, criada por mim, né? E assim, teve um entendimento por parte das pessoas que estavam julgando, justamente da maneira como a gente colocava a história. Uma história que tinha início, meio e fim, sempre abordando temas super importantes relacionados àquilo que a gente queria contar dentro da história, que era fundamentada na obra Urupês de Monteiro Lobato. Aí já vai acontecer o casamento, né? Monteiro Lobato se vê à vontade para permitir que a sua mãe, aliás, a sua filha Rosinha, se case com o Jeca. Outra coisa bem legal, vai já entrar aí um monte de crianças, né? Na hora da cerimônia, né, o padre, quando ele pergunta se existe alguém que é contra esse casamento, fale agora o cálice para sempre, entra um batalhão de crianças aí, ó. As crianças todas doidas por festa, querendo brincar, querendo se divertir no arraial, e o padre explica para eles que é só depois e tal, que a festança, né, que por enquanto estava acontecendo o casamento. Por que esse lance das crianças? Né? A criança é a nossa essência, a nossa raiz. A gente sabe que enquanto tiver uma criança dentro de uma quadrilha junina, a quadrilha junina vai continuar existindo sempre muito forte, né? E aí, cara, falando em criança, eu lembro do momento quando eu estava criando a história, eu digo, rapaz, eu preciso colocar dentro dessa história um trio de forró. Mas aí o trio de forró, geralmente a gente já imagina o trio, né? O pé de serra, tal, os sanfoneiros, o bombeiro, o triangulista.
E aí eu digo, caraca, eu preciso trazer, e eu tinha que colocar o meu filho na história, o Matias, porque ele me cobra, papai, qual é o meu personagem, não sei o que, qual é a minha fala. E aí eu tenho, toda vez que eu crio uma história, eu tenho que inserir ele, porque, assim, galera, ainda faço quadrilha por conta dos meus filhos, eu não, né? A gente tem, é lógico, o carinho pelas pessoas que participam e tudo mais, mas eu faço para meus filhos se divertir, para meus filhos fazer aquilo que eles gostam. E aí eu inseri, eu criei o triciclo do forró. E no triciclo do forró eu coloquei meu filho como um sanfoneiro, né, sanfoneiro Luizinho. E aí tinha o Cacau, que era o triangulista, né? E o zabumbeiro, que era aliás, o Cacau, que era o zabumbeiro, e o triangulista, que era o salário mínimo. E aí, engraçado que o salário mínimo era um garotinho que era o filho da noiva, e ele é bem baixinho, ele é muito baixinho, o garotinho. E encaixou perfeito na história. Outra coisa que foi assim uma grande sensação. Onde a gente chegava, as pessoas não queriam bater foto com o fulano, nem com o Beltrano, nem com a rainha, nem com a noiva. Queriam bater foto com o triciclo do forró. Vocês verem a sensação que os curumim tiveram, né? Foi muito legal isso. A receptividade assim, do público em geral foi muito boa porque abraçaram os jecas e disseram assim, olha, essa história é perfeita, maravilhosa, é linda demais. Vocês contaram tudo assim nos mínimos detalhes e deu super certo, né? Deu tanto certo que a gente disputou 14 festivais e ganhamos os 14. Inclusive, dentro desses 14, os maiores festivais aqui do estado do Amazonas, todos eles a Caipira venceu em 2019, né? Enio, no mais é isso, meu irmão. Eu queria te agradecer pelo carinho, o carinho de todos os amigos aí de todo o Brasil e dizer que a gente está feliz da vida, apesar de não ter acontecido, né, 2020, provavelmente também 2021 também não deva acontecer nada, mas a gente está feliz por conta que a nossa família está, graças a Deus, ninguém veio a óbito, dos nossos brincantes da quadrilha, pouquíssimas pessoas ficaram doentes. Nós tivemos a perda de alguns brincantes nossos que perderam seus pais, né? Perdeu o pai, outro perderam a mãe, outro perderam a avó. Mas é aquilo, cara, que a gente pode dizer, né? A nossa alegria de viver, a nossa alegria de fazer quadrilha é ver os brincantes fazendo aquilo que mais amam, né? Que é se divertir, dançar, é uma coisa que está no sangue deles. E a gente fica triste por conta de não ter acontecido 2020 e provavelmente 2021 também não. Mas com a certeza de que 2022, todos nós, se Deus quiser, todo mundo vacinado, essa pandemia já longe de nossas vidas, a gente vai poder se reunir e fazer aquilo que a gente ama de paixão, né? Que é brincar o São João e ser feliz. Grande abraço aí, saudações juninas e viva a cultura popular. E viva o lance junino.